volta a mais um programa do Vertical e você sabe que o nosso assunto está de extrema importância, que a gente está falando sobre graça nessa temporada. E eu tenho certeza que você já ouviu falar daquela história de mas tudo que é bom dura pouco, e nós vamos conversar hoje aqui, né, pastor, sobre o limite da graça. E temos convidados especiais, tá? O pastor aqui não é um convidado, ele é dono da casa, né? Mas vamos falar agora da nossa convidada Larissa Teus, jornalista e mais um monte de coisa. A gente estava conversando agora há pouco que a última vez que eu vi a Larissa presencialmente, eu comi um bolo de abobrinha, gente. Vocês não têm noção. Pastor, já comeu um bolo de abobrinha? Eu queria saber qual a necessidade de você falar isso, uma vez que você comeu o bolo de abobrinha e ninguém mais. Pois é porque tem a próxima vez tem limite, né? A próxima vez que a Larissa estiver conosco, ela vai estar presencialmente, ela vai trazer o bolo, é por isso. Bolo de abobrinha. Eu tô aqui e não vou conseguir me concentrar mais em nada. Larissa. Olha, mas é um bolo de abobrinha com noz pecan e noz moscada. Não está ajudando também. Não, vocês não estão entendendo o que é. Olha, só não é mais maravilhoso que a graça, mas Larissa, fala pra nós, por favor, um pouquinho de você, para que o pessoal que ainda não te conhece possa conhecer um pouquinho. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês e também chegando aí para conversar com quem está nos vendo e nos ouvindo. Estou muito agradecida pelo convite. Eu sou jornalista, trabalhei por acho que uns 15 anos para a igreja, servindo na Novo Tempo. Também trabalhei fazendo alguns programas infantis lá na Conferência Geral nos Estados Unidos no ano de 2009, 2010. Fui missionária no Líbano, trabalhando como professora de crianças. Que mais? Eu fiz mestrado na USP em comunicação, defendi em 2015. Estudei aí a relação... Essa semana escrevi para o meu orientador e falei, quero voltar, acho que vou fazer doutorado. Eu estudei a relação entre religião, televisão e política. E eu arranhei um monstro, né? E o monstro tá aí, ó, assustando todo mundo. E é uma coisa meio complicada, esse imbricamento. É uma coisa que me fascina estudar, essa questão da imagem e do ímpeto religioso e, enfim, político. Hoje a gente vê isso muito claro, esses contornos muito claros. Em 2015, quando eu defendi, era apenas um vulto. Mas é uma coisa que me fascina. Hoje, eu sou a esposa do Diego, casei ano passado e moro em Jacareí e sou freelancer, Gabi. Olha aí, o sorriso foi mais pro free do que a gente já coisa. Coloca aqui o Insta da Larissa para você seguir, o site dela. Mas olha, que legal. Larissa, obrigada pela tua participação, agradeço já. E você falou sobre um ponto, pastora, ela falou sobre um ponto muito importante, sobre um tal do monstro que anda por aí. Em tempos assustadores, por que a graça assusta? Eu acho, e já vou falar e devolver para a Larissa, que a graça assusta porque ela mascara a nossa incompetência. Porque se você precisa de alguém estendendo a mão, é porque as suas mãos não estão dando conta. E isso é ruim, gera um ruído no meu ego. Eu acho que isso é um ponto mais assustador da graça, que vai fazer com que a gente, não foi você não conseguiria. E é ruim ouvir que não se consegue, né? É uma declaração de falência, não é legal. Larissa, por que você acha que a graça assusta? Que a gente não quer depender de Deus, porque a graça, ela é irresistível, mas ela também, quando a gente não consegue, a gente não quer isso, porque hoje em dia eu tenho pensado muito sobre isso. A gente quer mais ser legitimado no nosso erro do que ser convencido da nossa falência, né? Como o pastor Robson disse, a gente vive uma cultura de superação, de eu posso, de eu quero, do super-herói, né? Quer dizer, desde sempre foi assim, né? Mas hoje em dia eu acho que a gente está mais iludido com essa ideia. Acho que pode. Existe um texto bíblico bem conhecido, que é a história de Caim e Abel, e elas são interessantíssimas. É uma história, um case interessante sobre graça e a perspectiva humana e a resposta dele. Então, por exemplo, a gente tem a noção, e quando se faz uma pergunta assim, você olha Caim e Abel e se pergunta rapidamente, quem pecou? A gente vai responder, obviamente, Caim.
Mas quando você olha para uma cena de 2 irmãos chegando e um está com o cordeiro nas costas trazendo, é porque aquele que está trazendo o cordeiro é porque pecou. Então, o início da história começa com o pecado de ambos. Só que um está reconhecendo o pecado e o outro não. Há uma lógica divina na relação de perdão e graça. A glória sempre sobe e o perdão sempre desce. E quando a gente quer inverter a lógica de mandar perdão para cima e querer que glória venha para baixo, a gente vai começar a ter problemas seríssimos. Caim queria perdoar a Deus. Queria que Deus pedisse perdão por ser ele, por estar sempre sentado no trono, por estabelecer regras e queria se glorificar. Olha o que eu fiz, está desculpado, Senhor. E Deus falou, não. É inverso o caminho. O conflito que a gente tem com graça é porque ela tem um sentido único. Não há graça que vai de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. E não há glória que vai de cima para baixo. É sempre de baixo para cima. A glória sempre sobe. A glória é sempre para ele e o perdão é sempre para a gente. Isso é ruidoso, mas é profundamente necessário. E a partir do momento em que eu compreendo um pouquinho, porque eu acho que não dá para compreender totalmente a dimensão da graça de Deus, mas a partir do momento em que eu tenho essa compreensão, eu recebo isso através da fé, como que eu vou estabelecer um limite para essa graça? Ela tem fim? Tem um limite? Será que tem? Quantas vezes eu posso pecar, o mesmo pecado, e ser perdoado? É assim que funciona? O que vocês acham? Larissa, você que terminou o ensino médio com 4 anos de idade, conforme você apresentou aí no seu currículo... Peraí que eu vou recorrer aqui a um desses livros da biblioteca, porque eu que não entendo de graça, tenho uma baita de uma dificuldade para experimentar isso. Confesso que muitas vezes eu tenho pensado que, tipo assim, a gente cresce, eu cresci na igreja, a gente cresce com esses termos teológicos e esquece que todo princípio divino é muito palpável, né? Deus coloca todo o princípio que a gente chama de teológico em toda a criação, para que a gente entenda quem ele é e como ele opera. Deus, ele não burla a regra, ele não inventa regra nova a qualquer momento, ele está lá desde a eternidade e até a eternidade com o mesmo jeito de agir. E, só que aí, esse tal desse livro aqui, recomendo, não é o Menino do Pijama Listrado, porém o autor também morreu aí no campo de concentração. Discipulado foi um dos livros que eu li que mais mexeram comigo. E aqui o primeiro capítulo, ele vem falando que a maior desgraça para o cristianismo é o conceito da graça barata. E o que vem a ser a graça barata? A suma é uma graça sem Jesus. É a graça que não requer humilhação, não quer o reconhecimento do pecado. É uma graça, justamente como o pastor falou, uma graça que a gente outorga a gente mesmo. Na verdade, aquele anestésico para a nossa culpa. A gente nem conversa com Deus, é um convencimento, é um self-coaching, assim, sabe? Não, fica bem, você vai ficar bem. Tipo, fiz uma coisa horrorosa, mas não, Deus está me perdoando, então... Entende? E assim, é tanto do pecado... É complicado, porque... A gente é uma desgraça mesmo, a gente é uma desgraça, porque assim, ele vai falando da trajetória, de como que a graça ela foi perpetuada, principalmente ali a hora que a Idade Média começa e tal, e aí eles se separam, né, no monastério. Vocês já leram esse livro? Estou chovendo uma olhada? Não. Ele é conhecido. Mas ele é maravilhoso, gente, vocês têm que ler esse livro. Quem não já anotei mentalmente essa dica. Oi? Já anotei aqui. Porque assim, porque eu não tenho nem o que dizer, ele disse aqui de uma maneira tão bonita, mas só voltando para não perder o pensamento, ele diz assim que com a expansão do cristianismo, o crescimento da secularização da igreja, a consciência, ele trabalha esse conceito da graça preciosa e da graça barata, né? E que a igreja foi para os monastérios, onde a graça era preservada. Por quê? Porque o chamado de Jesus, ele é radical. A graça implica em rejeitar tudo por Jesus. É atender o chamado, é largar a rede. A graça, ela implica numa mudança profunda. E a gente não quer isso. A gente quer continuar legitimando o nosso gosto pelas coisas que a gente gosta.
E aí no monastério eles preservaram isso. Porém é aquele negócio, né, daquela piada que o cara, tipo assim, ele acha que ele não tem pecado, aí ele chega no céu, aí, antes de chegar no céu, ele se orgulha da vida piedosa. Isso que aconteceu nos mosteiros, eventualmente, né? Eles se orgulhavam da vida piedosa, e aí o mundo entrou de novo, sabe? Que é justamente esse amor por a gente mesmo. Mas aí, deixa eu só ler aqui para vocês, ó. Lê que eu tô curiosa. A graça barata, porque tá tão bom isso daqui que não dá para não ler. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende tudo, feliz que tudo que ele possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Muito lindo. Há uma ação de Deus que ela é dupla, e todas as vezes que a gente separa isso, nós vamos ter dificuldade de compreensão de todas as coisas. A relação de Deus para conosco, ele vai agir por nós. Em nenhum momento da história ele parou de agir por nós. Mas em nenhum momento da história ele parou de agir em nós. Vou dar um outro exemplo bíblico aqui. Quando você olha os 3 amigos de Daniel em pé, diante da estátua de Nabucodonosor, com uma fornalha ao lado, ocorreram 2 milagres. Um é o que Deus é capaz de fazer pelo que segue. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu sei que Deus pode fazer alguma coisa por mim, como de fato faz, tirou eles de dentro da fornalha. Mas isso não estava em discussão para eles, estava em discussão para Nabucodonosor. Ele questiona se Deus é capaz de tirar você. Então, aqui Nabucodonosor só vê um Deus que age por você. Mas ele não questionou, não passou pela cabeça o que Deus é capaz de fazer em você. Portanto, alguém ficar em pé diante da morte revela o milagre do que Deus é capaz de fazer em você. Uma pessoa normal não faz isso. Eu diria que mesmo que se eu quisesse, as minhas pernas iam tremer tanto que eu ia ajoelhar contra a vontade, de tão nervoso que ia ficar. E isso pode parecer uma brincadeira, mas não é, porque havia 4 pessoas do lado de fora, só que essa pessoa não estava sendo vista porque ela estava do lado de dentro. Então, a graça barata, ela só fala do que Deus é capaz de fazer pelo pecador. E ela desconsidera o que Deus é capaz de fazer no pecador. O impacto de ser perdoado. O impacto de saber que existe alguém que poderia fritar eu agora e agora ele vem e me abraça. Uau! A graça barata é ingratidão. É ingratidão, tipo, você faz tudo por mim e me autorizou a viver como se você não existisse. Ignorar o que Deus é capaz de fazer no pecador faz com que a gente não discuta mais o limite da graça. E falando em limite ainda, quer dizer que um Deus ilimitado coloca alguns limites para os seus filhos? Uau, tocou no vespeiro. Eu vou deixar com a Larissa, porque daí vai dar tempo de eu pensar. Né? Olha, um Deus ilimitado, ele criou um mundo limitado. Existe limite para as coisas que Deus fez. E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, no Jardim do Éden, e essa questão do... Eu gosto de olhar as coisas dos princípios, né? Porque o começo sempre fala do durante, do depois. E lá no Éden, Deus colocou o sábado, né? E a gente gosta bastante de pregar sobre o sábado, que o sábado não é o domingo, que o sábado é isso e aquilo. Mas, na verdade, a questão do descanso, e a gente está aí estudando sobre a questão do descanso, né? A gente estudou sobre a questão do descanso. O sábado, ele é um limite para a nossa dor e para o nosso prazer. Não existia dor quando Deus criou ali, mas para o prazer também tinha limite. Ou seja, eu não penso em mim. Eu não faço as coisas para mim. Porque o ilimitado das coisas, mesmo que às vezes sejam coisas boas, pode azedar a marmita. Então, Deus colocou limite. Deus colocou limite para o oceano, Deus colocou limite
na atmosfera, Deus colocou limite para um planeta, para o Sol, para as galáxias. Na física está tudo aí com limite. Então, Ele colocou limite para a gente, para a nossa dor, para o nosso prazer. E eu viajava aqui enquanto você falava que Deus é um Deus ilimitado, no sentido que não há impedimentos para Deus. Ele é onitudo, onipotente, onisciente, mas ele é um Deus definido. Senão era impossível de adorá-lo. Deus deixa muito claro, é fácil saber o seu gosto. Então, é fácil agradar a Deus, porque ele deixa bem claro o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, a gente fala assim, Deus, ele pode fazer todas as coisas, mas ele definiu o que ele não vai fazer. E ele coloca limites para si mesmo, para se definir e as suas criaturas saberem se localizar. E é por isso que é assim. Então, ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Então, ele não vai fazer tudo que a santidade dele impõe como limite. Eu quero que você seja justo porque eu sou justo. Eu sou amorável. Deus e ele se relaciona com a gente num padrão histórico super definido. Você pega a história de Sodoma e Gomorra, a história do dilúvio, a história de qualquer ponto de destruição, eles têm um padrão. Há uma porta da graça que se abre, por exemplo, Deus salvou o Egito antes de salvar Israel de lá. Porque Deus mandou um hebreu para salvar os egípcios da fome muito antes de tirar os hebreus de lá. Mandou José para lá. Deus mandou Abraão para a cidade de Sodoma e Gomorra e salvaram Sodoma e Gomorra antes de qualquer outra coisa. Aliás, nenhum povo da terra viu um sacerdote antes dos sodomitas, porque Melquisedeque oficiava lá e foi lá que ele apareceu. A porta da arca estava aberta antes do dilúvio. Ele tem um padrão definível. Então, se Deus fosse um Deus ilimitado e se apresentasse ilimitado, ele era impossível de ser adorado, porque ele é uma personalidade, ele é uma pessoa. Isso é muito interessante para a gente falar de graça, né? Porque a coisa mais cruel que você pode fazer com alguém que se propõe a te amar é não pôr limites. É tirania não pôr limites. Os tiranos não têm. Os tiranos não se definem. Ele acorda com vontade de te matar e te mata. Deus não. Ele fala assim, eu vou te fazer isso. Se você fizer isso, eu vou reagir assim. Ai, que limite maravilhoso. É uma relação, né? Isso Exatamente. É bom. É uma relação. Isso é nesses termos que a gente tem que discutir. Eu acho que uma relação de amor, ela não funciona sem esses limites, não é? Com certeza. E sabe, pensando nisso, é por isso, porque assim, eu tenho pensado muito em como a gente quer se legitimar no erro. Hoje está muito difícil de pregar o evangelho, porque as pessoas, primeiro assim, a gente está abolindo o conceito de pecado, porque a gente quer ficar confortável, com uma consciência tranquila de que está tudo bem. Mas é óbvio, por quê? Porque a gente tem essa coisa de livre expressão, de eu posso tudo, eu quero comentar, eu tenho internet, eu posso falar o que eu quero, o que eu penso. Essa ideia equivocada de que não tem fronteiras, não tem limites, todas essas ilusões que a gente foi criando em todos os âmbitos da vida, isso vai tornando impossível a gente entender e se relacionar com Deus. Porque a gente acha que Deus tem que operar segundo essa lógica. Uma lógica errônea, uma lógica tirana. E que me Por isso que a gente está aí nessa selvageria. E provoca, Larissa, de que o mal é ilógico. Ele é uma lógica falsa. Ele propõe que alguma coisa está fazendo sentido. Mas isso é interessante o que você falou, né? Dizer que o mundo sem lei, ou eu vou fazer o que eu quiser, ele é ridiculamente ilógico. Porque se existem duas pessoas no universo inteiro, já haverá um código de relacionamento entre elas. Né? Dizer assim, eu vou viver de qualquer jeito. É impossível, isso é o cúmulo da ilógica. Nós estamos aqui em 3 pessoas. Já há, em essência, um código de relacionamento. Tem coisas que não vai dar para fazer já, só porque tem mais pessoas no espaço. E aí? A sua cara foi de tô assimilando. Tô assimilando. E isso é muito importante, porque onde começa o limite de um, tem que terminar o do outro, né? Exatamente. Já pensou, eu tô aqui com sede, gente, e 2 vezes eu já disse pra mim mesma, eu não posso tomar essa água aqui, porque é do pastor, ele já tomou, quer dizer, é o nosso limite, porque senão vai ficar um negócio estranho, né? Eu tomar do seu copo, sem contar distanciamento, etc. Mas já entendi que tem que ter aguinha pra ela. Eu vou colocar uma xícarazinha vertical. Quero e não Gabi. Garanto que não vou levar pra casa. Eu levei já.
Eu já levei algumas. Olha aí, ó o limite, pastor, ó o limite. Mas então, numa relação social, numa relação de amor, numa relação pai e filho, precisa ter esse limite. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente, né? Agora, existe limite para a quantidade de vezes que eu sou perdoado? Quer dizer, tem uma quantidade de graça, ó, Larissa nasceu, tá aqui, ó, tem tantos ml de graça para ela, ó, Larissa, se liga. Sabe, Gabi, sabe que uma coisa, sobre essa égide, que é uma palavra acadêmica para dizer lógica, sobre esse pensamento, constituiu-se aí uma coisa maravilhosa que a gente tem hoje, chamada cartão de crédito. O cartão de crédito, ele vem nessa lógica, entendeu? Do limite, né? De você gastar o que não tem, não sei o quê. Vem lá dessa história da igreja, de que alguém administra isso, né? E aí, cada um com seu balanço do banco, né? Mas aí o pastor continua aí na análise teológica da coisa. Não, mas eu queria fazer uma pergunta para você, só para eu não me sentir não humano, né? Mas você já se viu nessa situação? E eu estou aqui me apropriando da Gabi ao fazer as perguntas. Tipo, falar assim, eu acho que eu de novo, vou cometer o meu pecado. Sabe aquele negócio de pequei de novo, agora eu preciso pensar em alguma coisa diferente que não seja o que eu fiz da primeira, que foi pedir perdão, né? Com que cara vou chegar em Deus de novo? Vou fazer uma coisa antes. Várias vezes. Não foi uma só, várias vezes. E aí é que tá, tipo, de novo, a gente é fervido nessa ideia da culpa. E aí a culpa, ela nunca arde o suficiente, né? A menos que ela leve a gente para chorar debaixo da pia. Mas, assim, a gente sempre acha assim, quando eu era criança, meus pais não gostavam que a gente assistisse novela. Mas a gente queria assistir novela, porque a gente ficava sozinho, entendeu? Mas novela era pecado, entende? E aí, o que acontecia? A gente assistia, e depois vem aquela culpa, né? Tipo, ai, meu Deus, a mãe pergunta, né? Ai, o que vocês fizeram hoje? Não sei o quê. Aí você vai falar a verdade? Você vai falar a verdade, vai apanhar no banheiro. Vai falar mentira, daí, né? Mas aí, tipo assim, tinha aquela coisa da consciência com Deus. Eu vi, o que eu vou fazer agora? Perdão, não vou fazer mais. Aí a gente faz votos. Não, olha, se o Senhor me perdoar aqui, eu não vou fazer mais isso. A gente faz essa barganha com Deus. É uma coisa tão idiota, uma coisa infantil. Isso que a gente faz isso todo o tempo. E assim, tipo, diversas gravidades do pecado, né? Eu não sei, eu tô falando pra vocês, eu acho que eu sou a pessoa errada pra falar de graça, é tão difícil. Eu tenho essa tentação de barganhar com Deus toda hora e falar assim, o que eu posso te oferecer? Porque eu sei que eu fiz. Eu quis fazer. E o que eu faço? A sua frase foi emblemática. Eu sou a pessoa errada para falar de graça. Assim, dá para a gente fazer um podcast de semanas só por essa frase, porque graça é uma coisa para a gente errada. E é muito bom saber que você é um errado e não está sozinho. Sabe, alguns anos atrás, eu vi um videozinho que viralizou, muita gente usou e depois muitas vezes ele foi reproduzido aqui, que era de como que funciona o cérebro da mulher e o cérebro do homem na caixinha. Bombou, né? A gente usou mais, aí a mulher separa tudo, separa tudo por caixinha e as mulheres, enfim, você deve ter assistido, senão assista, né? Porque você viveu nesse planeta nos últimos 20 anos, isso aqui foi muito comum. Mas tem uma que é a caixinha do espinho, que todo mundo tem. E aí eu vou usar uma frase de um grande teólogo adventista, George Knight, no livro dele, que ele fala assim que o legalismo não é um elemento histórico. O legalismo é um traço da natureza humana. E ele vai aparecer adaptado aos contextos, mas o ser humano é legalista. Então, o que é a caixinha do espinho? Eu fui lá, pequei e pedi perdão. Aí eu peço perdão de novo. Na terceira possibilidade, eu vou falar assim, não tem alguma coisa que eu faça. Tem alguma coisa que eu possa fazer. E aí eu vou sofrer primeiro. Eu vou ali no meu neotomismo me penitenciar primeiro. E o que geralmente, ou o que sempre acontece, é que você vai sofrer e o sofrimento não vai causar. Então eu vou sofrer primeiro e depois vou pedir perdão.
Isso é comum e eu vou falar de alguns exemplos que a gente faz aqui. Eu vou fazer um jejum primeiro. Eu vou falar assim, Deus, eu estou querendo te convencer de que eu estou muito afim de vencer esse pecado. E aí eu quero colocar na barganha jogando para Deus uma proposta diferente de perdão. E isso é uma ideia que ela é nefasta porque eu vou tratar o outro pecador, aquele que não cometeu um pecado diretamente contra Deus, mas contra mim, da mesma forma. Me convença de que você está arrependido. Faça para mim alguma coisa, mostre que você... eu não perdoei porque a cara da pessoa era uma cara de quem não estava arrependido, como se o perdão fosse condicional a alguma coisa. O perdão, ele parte de alguém que é dono e diz assim, eu quero restaurar um relacionamento. Uma frase boa, né, sobre isso é, Deus não justifica aqueles que ele não pretende santificar. Portanto, a graça existe um porquê dela, porque Deus é amor, mas sempre haverá um pra quê dela. E sempre é a restauração de um relacionamento. Se eu tirar o relacionamento da perspectiva, eu não sei explicar mais muita coisa. Ele restaura. O que Adão fez? Adão correu numa direção contrária. E para que ele voltasse a correr na direção certa, ele precisa ser perdoado. Então, eu estou tirando o bloqueio que existe entre nós. E o bloqueio que existe entre nós é o pecado. Para que você corra na direção certa. E isso é tremendamente importante. Qual é o limite, né? Perfeito. E você aí, sabe qual é o limite? Você acha que tem algum limite? Coloca aqui nos comentários. Fala pra gente um pouquinho, a gente vai respondendo ali depois. Sobre graça, você tem alguma dúvida sobre isso? Coloca ali também que a gente vai discutir. Encerrando, então, este assunto de tudo que nós falamos, que é tão pequeno diante da imensidão de tudo isso, né? Larissa, como você conclui, então, o nosso assunto graça versus limite, limite versus graças, o limite da graça, se é que tem, em uma frase rápida? Pode ser um pequeno parágrafo também. Olha, eu vou falar a frase que eu disse pro Pascoal quando ele me convidou para participar disso. A graça é uma coisa que a gente não sabe explicar, que pouca gente experimenta de verdade e sem a qual ninguém estaria aqui. Uau! Profundo. Pesado, real. Eu me lembrei de uma frase de Jesus que eu acho que foi uma das mais dramáticas de Jesus. Teve momentos na minha leitura da Bíblia, que até hoje acontece, que eu falo assim, eu queria estar lá para ver isso. Sabe? Essa eu queria ouvir. Tem algumas coisas que Jesus falou que eu tenho vontade de pular na frente para falar assim, essa pergunta eu gostaria de ter respondido. Tipo, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero que você faça essa pergunta para mim. Tem algumas que eu não gostaria de estar lá. Tipo, não faça essa pergunta para mim. Mas ela é de estremecer. Para mim, uma das frases de Jesus que eu acho que até o passarinho parou de cantar, quando ele para e ele estava com lágrimas nos olhos. E Jesus, claramente na Bíblia, é uma pessoa dinâmica, extrovertida, que controla o ambiente. Então, tudo de Jesus é contagiante. Então, imagina o que é uma tristeza profunda de Jesus. Ele chora, e para a Bíblia dá destaque, dizendo que ele chorou por causa disso. Ele olha assim e fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintinhos. Mas ele termina da maneira mais pesada possível. Mas você não quis. Ele fala assim, eu saí do ponto mais distante do universo, onde nem seu telescópio alcança. Você não tem uma vida para construir, para pensar na distância que existe entre o que eu sou e o que você é. Onde eu moro, onde você mora. Eu atravessei o cosmo por tua causa. Eu enfrentei o império mais poderoso que se levantou na história por tua causa. Eu enfrentei a morte por tua causa, eu enfrentei exército por tua causa, eu enfrentei a fome por tua causa, eu enfrentei Satanás por tua causa. E eu atravessei tudo que podia ser atravessado pela sua causa, mas a porta do seu coração só abre do lado de dentro. Então eu parei na única barreira que poderia ter impedido ele de dar um passo para frente. Porque todo o restante se levantou contra Cristo para chegar até ele, não foi suficiente. Agora, eu fiz tudo e parei na última porta, que é o seu coração. Você não quis. O resgate do soldado Ryan. Morre todo mundo, o Ryan não quer ir embora.
você não quis. Qual é o limite da graça? Se o perdão é a única porta, não aceitar o perdão é a única. Não aceitar o perdão é a única forma de se perder. E aí está o limite. Eu posso só falar mais uma coisa que eu fiquei pensando aqui, só para ficar registrado? Porque assim, eu comecei a pensar agora que o limite da graça é o amor. O amor não existe sem a liberdade. Uhum. E a gente, não é nem Satanás, nem o pecado, é o amor a si mesmo. É isso, a graça não consegue operar onde tem mais amor a si mesmo do que a Deus. Então, e a gente está sempre assim, ou cavando a existência com a nossa própria mão, né, voltando só para o princípio, ou então reconhecendo. Não consigo. Me carrega. Uau. Se eu pudesse dizer uma frase, eu digo: nunca tenha medo de se perder por causa do querer de Deus. Tema o seu querer. O problema de dizer sim amanhã é que amanhã você pode estar querendo outra coisa. E é o seu querer que é o maior problema que você enfrenta. Nunca tenha medo do querer de Deus, tenha medo do seu. Queridos, aprendi demais, saio com o coração quentinho e eu tenho certeza que você aí também. E agora, né? O que é bom a gente compartilha. Esse acabou, mas os próximos virão. Compartilha esse vídeo, porque assim como eu aprendi, o pastor aprendeu, a Larissa aprendeu, os seus amigos também vão aprender.